Shalom Aleichem, Shalom a todos, Shalom, Shalom. Hanefesh, Hihaguf, a alma é o corpo, dicotomia holística, Rabeit Israel, dicotomia holística da casa de Israel, parte 4, referências e concordâncias escriturais ou provas escriturais, referências e concordâncias escriturais dos Ketuvim Kedoshim, escritos sagrados, Ketuvim Notzrim, escritos messiânicos ou escritos nazarenos, Brit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada, aliança restaurada, extensão, Hakedosh Torá, extensão de Sagrada Torá, extensão de Santa Torá. Agora vamos aqui, para o Sefer Luke, livro de Lucas 24, do 46 ao 49, e continuando, não é da parte 3, agora a parte 4, e disse-lhes, assim está escrito que o Messias padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. 47, e que Beshemó, em seu nome, se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Yerushalom ou Jerusalém. 48, vós sois testemunhas destas coisas. 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Baruch Hashem. Então, mais adiante aqui, a gente vê aqui um detalhe, é a Birkat Kohanim, Lenesiat Kepaim, né? A bênção aharônica, ou a bênção araônica, né? Ou bênção sacerdotal por meio do estendimento ou levantamento das mãos, faz parte do Mishnah, né? É a seguinte transliteração em hebraico: Yevarechecha Yahu Beishmerecha, Yaer Yahu Panavelecha Vichunecha, Isayahu Panavelecha, Veyasem Lecha Shalom. Não é? A tradução: que Yahu Elohim te abençoe e te guarde, que Yahu Elohim faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que Yahu Elohim sobre ti levante o rosto e te dê Shalom. Não é? Ali a ascensão, concordo escrituralmente, Rainha Torá, Sefer Bamidbar, livro de Números 6, 22 ao 27, concordo escrituralmente, Marcos 16, 19 a 20 e Atos 1, 9 a 11. Verso 50, então os levou fora até Betânia, né? E levantando as mãos, os abençoou. Baruch Hashem, é bem claro aqui, e ainda dá uma musiquinha, tá certo? Uma canção, não é? Que é assim, Yevarechecha Yahu Veishmerecha, Yaer Yahu Panavelecha Vichunecha, Isayahu Panavelecha, Veyasem Lecha Shalom. Que Yahu Elohim te abençoe e te guarde, que Yahu Elohim faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahu Elohim sobre ti levante o rosto e te dê Shalom. Aliás, ascensão, concordo escrituralmente, Amalchat Torá, Rainha Torá, Sefer Bamidbar, livro de Números, capítulo 6, verso ao versículo 22 ao verso ao versículo 27, concordo escrituralmente, o Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 16, 19 a 20, e o livro de Atos dos Rabinos, capítulo 1, verso ao versículo 9 ao verso ao versículo 11, não é? Aí está aqui, então os levou fora até Betânia e levantou as mãos, os abençoou. Levantando as mãos, os abençoou. Ora, essa coisa de estender as mãos ou levantar as mãos faz parte do Mishnah, né? É a Birkat Kohanim, Lenesiat Kepaim, a bênção aharônica ou a bênção araônica, né?
ou bênção sacerdotal por meio do estendimento ou levantamento das mãos, faz parte do Mishnah, e não é como falam, é como estou a falar-vos. Ao 49, onde está Birkat Kohanim subsequentemente, não é? Mas voltando para o nosso foco, não é? Vamos agora para o Sefer Yahuchanan Hamatzbil, o livro de João Batista, ou o livro de João o Imersor, capítulo 3. Capítulo 3, verso ao versículo 1 ao verso ao versículo 21. Haledet shel hanefesh, o nascimento da alma. Olha só, quem nasce? A pessoa, o ser humano, o homem, a mulher, a pessoa humana, o ser humano, o corpo da gente que nasce. Haledet shel hanefesh, né? O nascimento da alma, o nascimento haguf, do corpo. Haim netzah, a vida eterna. Yahushua, matif hatekumah, Yahushua, matif hatekumah, o Salvador prega a ressurreição. Do 1 ao 21, se não leiamos, não é? Sefer Yahuchanan, livro de João 3, do 1 ao 21. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos Yahudim, ou judeus. Este foi ter com Yahushua de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Elohim, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Elohim não estiver com ele. Respondeu-lhes Yahushua: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver Hamalchot Elohim, o reino de Elohim. 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? 5, Yahushua respondeu: Beemetz, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, Malchut Elohim, no reino de Elohim. 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires por eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Yahushua: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Beemetz, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao Shamai ou céu, senão o que desceu do Shamai ou céu, Raben Adam, o filho do homem. E como Moshe ou Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que Raben Adam, o filho do homem, seja levantado. A serpente representa a verdade. Quem olhava para a serpente ficava curado. Esta serpente representa metaforicamente, tá? O nosso querido mestre Yahushua, né? Porque Moshe levantou a serpente no deserto, né? Bemidbar, no deserto. Assim importa que Raben Adam, o filho do homem, seja levantado. 15, para todo aquele que nele crê, tenha a Haim Netzah, a vida eterna. Porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Haim Netzah. Porque Elohim enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome
do unigênito Filho de Elohim. Olha só, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Elohim. Yahushua, 19, o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 20, todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, né? Or, luz, em hebraico, or, para que as suas obras não sejam reprovadas. 21, mas quem pratica haemetz, ou a verdade, vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Elohim. Sefer Yahuchanan, livro de João 3, 33 ao 36. Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Elohim é verdadeiro. 34, porque aquele que Elohim enviou fala Hadevar Elohim, as palavras de Elohim, porque Elohim não dá o Espírito por medida. 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. 36, quem crê no Filho tem a Chaim Netzah, ou quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, né? Chaim, mas sobre ele permanece a ira de Elohim e a ira do Cordeiro. Baruch Hashem. Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, amém. Sefer Yahuchanan, livro de João 5, 43. Eu e Yahushua venho em nome de Yahu, meu Pai, e vós não me aceitastes. Quando vier outro em seu próprio nome, Yeshua ou Jesus, a este aceitarão. Isto está ocorrendo. Yahuchanan, ou João 10, 28 ao 30. Eu lhes dou a Chaim Netzah, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é melhor que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ani ve'avi echad anachnu, né? Eu e o Pai somos um. Baruch Hashem, ora, meu Pai me as deu. Ô Pai, a gente vê o Pai, que o Filho é só o Filho. Não, o Pai é o Espírito Santo, Elohim é Espírito, importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. E Yahushua é o portador do Pai, Yahushua é o portador do Espírito, Yahushua é o verdadeiro portador da luz, o nosso querido Mestre Yahushua. Ani ve'avi echad anachnu, eu e o Pai somos um. Verso 30. Yahuchanan, João 10, 30. João 14. João 14. Tem um bocado aqui, hein? Yahushua é o tema, né? Yahushua é o grande rei Yahu Elohim. Haelohut Gadol HaMashiach, a grande Elohimidade do Messias. Yahushua Zecha Elohim Gadol. Yahushua é o grande Elohim. Yahushua Zecha Zacham Zechaniam. Yahushua é o ancião dos anciãos. Ou anciões. Yahushua Zecha Zacham Yamim. Yahushua é o ancião de dias. Yahushua Zecha Metatron Israel, Yahushua é o guardião de Israel.
Yahushua é o guarda de Israel. Yahushua Zecha Ari Yahudá. Yahushua é o leão de Judá. Yahushua Zecha Malachim. Yahushua é o anjo dos anjos. Yahushua Zecha Melachim. Yahushua é o rei dos reis. Yahushua Zecha Malach Borei. Yahushua é o anjo criador. Yahushua Zecha Malach Yahu. Yahushua é o anjo Yahu. Yahushua Zecha Malach Elohim. Yahushua é o anjo Elohim. Yahushua é o portador da luz. Yahushua Zecha Nefesh Elohim. Yahushua é a alma de Elohim. Yahushua representa o corpo de Elohim. Yahushua Zecha Guf Borei Elohim. Yahushua é o corpo criador de Elohim. Yahushua Ze Elohim. Yahushua é Elohim. Yahushua Hamashiach Ze Ayahu Hamashiach. Yahushua o Messias é Yahu o Messias. Hamashiach Yahushua Ze Hamashiach Yahu. O Messias Yahushua é o Messias Yahu. Yahushua Elohim Ze Yahushua Elohim Ze Yahu Elohim. Yahushua Elohim é Yahu Elohim. Yahushua Ze Ha'adem Olam. Yahushua é o mestre do universo. Yahushua é o próprio soberano Yahu Elohim, que veio aqui pessoalmente ao nosso mundo para nos proporcionar a sua Yeshua, Yud Shem Vav Yaim, rei ou salvação. Qual grande privilégio tiveram Hatalmidim e Yahushua, os discípulos de Yahushua, de estar pessoalmente com o mestre do universo. Yahushua Ze Hagadol Melech Yahu. Yahushua é o grande rei Yahu. Ok? 14. Vamos lá. João 14, 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ora, aqui se aplica a Elohut, né? A Elohimidade, né? Para quem não conhece, divindade, não é? Porque esta palavra é polêmica, não é? Ele fala, eu vos tomarei para mim mesmo, que ele está confessando, não é? Eu vou levar vocês para mim mesmo, porque eu próprio sou o grande rei, Elohim. Baruch Hashem. Então, João 14, 6. Vaemer Eliú Yahushua Anhi Hanani Haderer Vechaemet Vechachaim Loive Ish Al Haav Kian Al Yadi, né? Ou Kian Al Idi. E Yahushua lhe disse: eis que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vaemer Eliú Yahushua Anhi Hanani Haderer Vechaemet Vechachaim Loive Ish Al Haav Kian Al Idi. E Yahushua disse-lhes: eis que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Isso aqui o verso 6, João 14, 8. Disse-lhe Filipe: Adenai, não é? Soberano, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Verso 9, respondeu-lhe Yahushua: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Baruch Hashem. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Beemetz, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes, Beshemi, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja exaltado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, Beshemi, em meu nome, eu a farei,
se me amardes, guardareis os meus mandamentos, mandamentos de Torá, mandamentos de Sagrada Torá. Os mandamentos são de Sagrada Torá. 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro ajudador para que fique convosco, Leolam Vaed, para sempre. A saber, Haruach Haemet, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Baruch Hashem. Agora João 14, 20 e 21. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. 23 e 24, respondeu-lhe, João 14, 23 e 24, ainda 14, capítulo 14 de João, 23 e 24. Respondeu-lhe Yahushua, se alguém me amar, guardará a minha devar ou palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. 24, quem não me ama, não guarda as minhas devariam ou palavras. Ora, a devar ou palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai quem me enviou. Quem enviou? O Espírito Santo é o Pai. E Yahushua é o portador do Pai, o portador da luz. Baruch Hashem é o portador do Espírito Santo. E Yahushua é o portador do Pai. Baruch Hashem. João 14, 26 e 27. Mas o ajudador, Haruach HaKodesh, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a Shalom, a minha Shalom vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, né? Como o Olam dá. Não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso leve, nem se atemorize. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, amém. Então aqui, ó, João 15, 5 e 26, separadamente. João 15, 5. Eu sou a videira e vós a varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora o 26. Mas quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Elohim é Espírito. Então tudo a ver, porque aí nós nos tornamos três, quando estamos cheios do Espírito Santo, não é? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, que nós somos Binei Elohim, filhos de Elohim. Baruch Hashem. Então, quando isto ocorre, então aí nós que somos corpo e espírito, mais o Espírito Santo, né? Então aí mais o Ruach Elohim, mais o Espírito de Elohim, mais o próprio Elohim, é como um casamento. Nós atingimos a tridimensionalidade. E Elohim também atinge a sua tridimensionalidade em nós. É como um casamento, um encaixe. Baruch Hashem. João 19, Yahuhanan, ou João 19, 30 e 36. Então Yahushua, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Olha aí, tudo dicotomia holística.
Rabeit Israel. Yahuhanan, ou João, 19:30. Vamos para o 36, para resumir. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Olha aqui, tudo a ver com corpo e espírito, ou não? Está falando dos ossos do quê? Do corpo. Nenhum deles foi quebrado. Está tudo atrelado, association, incorporation, né? Agora vamos para João ou Yahuhanan 20, 19 a 23. Yahushua Mofiá Letalmidim, Yahushua aparece a discípulos. Lo emunah shel tumá, descrença de Tomé. Concordo escrituralmente em Lucas 24, 33 a 43. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e estando os talmidim, ou discípulos reunidos, com as portas cerradas, por medo dos Yahudim, ou judeus, chegou Yahushua, pôs-se no meio e disse-lhes, Shalom Aleichem. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os talmidim, ou discípulos, ao verem Hadem, ou o soberano. Disse-lhes então Yahushua a segunda vez, Shalom Aleichem, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebai Haruach Kodesh, o Espírito Santo. 23, aqueles a quem perdoardes os pecados ou são-lhes perdoados, e aqueles a quem os retiverdes são-lhes retidos. Livro de João, 20, 19 ao 23. Agora, vamos para o livro de Atos dos Rabinos, capítulo 17. Livro de Atos dos Rabinos, 17. Dezessete. Trinta. Mas Elohim, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Isso aqui consta, olha, no Sefer Maseh Silhim, livro de Atos dos Rabinos, 17:30. Agora no Sefer Romiyah,
Livro de Romanos, capítulo 7. Capítulo 7. Verso ou versículo 21 ao verso ou versículo 25. Acho então esta Torá ou lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer, Betorá Shel Elohim, na Torá de Elohim. 23. Mas vejo nos meus membros outra instrução guerreando contra a Torá, né? Ou a lei ou instrução do meu entendimento, e me levando cativo a Torá, não é? Lei ou instrução do pecado que está nos meus membros. 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? 25. Rodot, gratidões a Elohim. Rodot Elohim, gratidões a Elohim. Rodot Elohim, gratidões a Elohim, por Yahushua HaMashiach, não é? Yahushua HaMashiach, por Yahushua o Messias, Adeneno, né? Yahushua o Messias, nosso soberano, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a Torá Elohim, a Torá de Elohim, mas com a carne, a orientação do pecado. Olha só. Isso aqui é o livro de Atos dos Rabinos, aliás, o Sefer Romiá, não é? Desculpem, o livro de Romanos 7, não é? Ou 7, 6, não é? E também o 14 e o 18. 7, 6, 7, 6. Mas agora fomos libertos pela Torá Haim, ou pela Torá viva, Yahushua HaTorá Haim, Ben Elohim Haim. Yahushua, a Torá viva, filho do Elohim vivo. Não servimos a um Elohim morto, servimos a um Elohim vivo, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e Torá. (14, 18). Porque bem sabemos que a Torá é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Agora no mesmo capítulo ainda, esse aqui foi o Romanos, o Sefer Romiá, livro de Romanos 7, capítulo 7, versos ou versículos 6, 14 e 18, separadamente. E agora continuando ainda no mesmo capítulo, Sefer Romiá, livro de Romanos 7, 21 a 25. Acho então esta Torá ou lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer, Betorá Shel Elohim, na Torá de Elohim, mas vejo nos meus membros outra Torá ou instrução guerreando contra a Torá, ou lei do meu entendimento, que me levando cativo a Torá, lei ou instrução do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Rodote ou gratidões a Elohim, por Yahushua o Messias, Adeneno, nosso soberano, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a Torá Elohim, a Torá de Elohim, mas com a carne a orientação do pecado. Romanos 8, do 8 ao 13.
E os que estão na carne, Elohim, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que Haruach Elohim, o Espírito de Elohim habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Mashiach, não é? Este tal não é dele, é o mesmo Espírito do Mashiach, é o Espírito Santo. 10. Ora, se Mashiach está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Yahushua habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou o Messias Yahushua há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que vos habita. Portanto, Ahim ou irmão, somos devedores, não a vivermos segundo a carne. 13. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, não é? Romanos Romanos 8, do 8 ao 13. Agora, Romanos 8,16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos Bnei Elohim. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Elohim. Como já falei anterior, ó, tá certo? Aqui nos tornamos três. Aqui nos tornamos tricotômicos, quando estamos cheios do Espírito Santo, tá certo? Portanto, não é? Porque nós que temos duas características como pai, o nosso querido pai Yahweh, aí quando estamos cheios do Espírito Santo, atingimos a tridimensionalidade, e Elohim também atinge a sua tridimensionalidade em nós, formando um casamento, um encaixe perfeito do Espírito Santo com os nossos corpos. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ora, não é que a gente não possa tomar o vinho, mas é que, por exemplo, não vos embriagueis, ou seja, você tomar 1 ou 2 taças é uma coisa, não é? E você se embriagar, não é? Ou querer avacalhar é outra, não é? Porque, a bem da verdade, o álcool ele é bom para o organismo. Todavia, tem pessoas que não podem. Não estou fazendo apologia à bebida alcoólica, ou não estou fazendo apologia às bebidas alcoólicas, não é? Porque tem pessoas que têm problema de vício, não é? Segundo o AA, não é? Alcoólicos Anônimos, evite o primeiro gole, não é? As pessoas que estão dirigindo, né, veículos automotivos, né, também não podem e não devem beber. Esta é a minha orientação. Se eu souber que está dirigindo ou de carro, conosco eu não permito. E as crianças fica a critério, né, dos responsáveis. Eu, particularmente, né, como pai, para meus filhos, né, não vejo nenhum problema na halá, por exemplo, né? Que tanto podemos tomar o vinho como o suco de uva. Todavia, o que está nos Ketuvim, ou escritos sagrados, ou ainda sagrados escritos, é o termo win, que é vinho, Baruch Hashem. Agora vamos seguir. Não é? Aqui, olha, tridimensionalidade, né? Como eu já falei anterior. Sefer Romiá, livro de Romanos 8,16. Baruch Hashem. Então vamos agora para Romanos 8,31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Emmanuel, Elohim por nós, quem será contra nós? Emmanuel significa Yahweh Elohim conosco, ou Elohim é por nós.
Aqui está o tema Hashir Shel HaNetzah, a canção da vitória. Yahu Elohim Hu Beshivelenu. Yahu Elohim é por nós. Emmanuel, Elohim é por nós. Emmanuel, ou Emmanuel, Elohim Lanu Mi Iriv Etnu. Se Elohim é por nós, quem será contra nós? Não é? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Emmanuel, Elohim é por nós, quem será contra nós? Sefer Homiá, livro de Romanos 8:31, 8:34 a 39. Quem os condenará? O Messias Yahushua é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Elohim e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Mashiach? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues o dia todo, fomos considerados como ovelhas de ouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem malachim, anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Elohim, que está em Hamashiach Yahushua Adeneno, que está no Messias Yahushua, nosso soberano. Baruch Hashem, somos alvos ambulantes, né? Já diria um rabino amigo meu, né? Agora vamos para Romanos 12, 1 e 2. Sefer Homiá, livro de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, porém, Ahim, ou irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é a vossa polham, ou adoração racional, consciente. 2. E não vos conformeis com este ou mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso binar ou entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Baruch Hashem, este é o binar, o entendimento, né? Que é do Shale Yahu Elohim, santidade a Yahu Elohim. Nemanut ve anavá, lealdade e humildade no uso de seus dons, né? Sefer Homiá, livro de Romanos 12, 1 e 2. Sefer Homiá 13. Hagshet le samechut, submissão à autoridade. Toda nefesh ou pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Elohim, e as que existem foram ordenadas por Elohim. Olha só, então aqui mostra uma hierarquia de uma forma geral, no campo físico, campo espiritual, né? Temos que respeitar os nossos rabinos, os nossos roechim, os nossos roshim, né? Ou pastores, né? Baruch Hashem. Então existe uma hierarquia, não é? Com o modelo de Jerusalém, Jerusalém, não é? Romanos 13, 1, agora 6, 7, 8, verso 6, capítulo 13, não é? Versos ou versículos 6, 7 e 8. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Elohim.
para atenderem a isto mesmo. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, né? Kevod, ou honra. Et ha'hava le shachem, o amor pelo vizinho. Et ha'shomer ha'kedushá, a guarda e a santidade. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a Torá, ou a lei. Verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da Torá. Olha, como eu já falei, aí entra a questão até do macer, né? O dízimo. A gente vai gravar depois o dízimo parte 3. Porque aqui não estou falando mal, estou sendo realista. Espiritismo, espiritualismo, não é esoterismo, que você vai e ajuda, não é assim. Tem que devolver ao Cohen ou congregação. E o mesmo tem que fazer isto, sim, a de ser da cá. Se ele não fizer, é um problema dele com o Elohim. Mas o dízimo, né, ou décimo, tem que ser devolvido ao Cohen, tá? No dízimo parte 3, aí a gente vai explorar bastante esse aspecto aí, tá bom? Porque o dízimo é muito forte. Quando a gente devolve o dízimo, a gente consegue praticar todos os 613 mitzvot da Torá de uma só vez, né? Conseguimos praticar de uma só vez todos os 613 mandamentos de Torá, ou de Sagrada Torá, Baruch Hashem. Bom, mas isso é outro assunto, né? Vamos seguir aqui, tá? Agora vamos para 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é deveras louca para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Elohim, né? Zehagevurah Elohim, não é? É o poder de Elohim. Primeira Coríntios 1,18, agora 1 Coríntios 2, 7, 10, 14 e 15, né? 1 Coríntios 2, que é o Sefer HaKorintiá Aleph, livro de 1 Coríntios 2, 7, Hatafá Shaul B. Corintiá, Paulo prega em Coríntio. Primeiro Coríntios 2, 7 a 10, mas falamos a sabedoria de Elohim em mistério, né? Chochma Elohim, ha-chochma Elohim, a sabedoria de Elohim em mistério, que esteve oculta, a qual Elohim preordenou antes dos séculos para nossa kevod ou honra, a qual nenhum dos nassim ou príncipes deste mundo compreendeu, deste olam compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado Et Adem HaKevod, né, o soberano da honra. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Elohim preparou para os que o amam, porque Elohim nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Elohim. Primeira Coríntios 2, 10.
Agora 1 Coríntios 2, 17. Opa, pera lá. 17 não pode, porque não tem aqui. Tem o 14 e o 15, né? Ora, o homem natural não aceita as coisas Haruach Elohim, do Espírito de Elohim, porque para ele são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. A palavra fala por si só. 1 Coríntios 2, 7, 10, 14 e 15, não é? Agora 1 Coríntios 3, 15 a 19. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Elohim, e que o Ruach Elohim, Espírito de Elohim, habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Elohim, Elohim o destruirá, porque sagrado é o santuário de Elohim. Quem sois vós? Né? Que sois vós? Baruch Hashem? Livro de 1 Coríntios 3, do 15 ao 17. Não, do 15 ao 19, vamos ler mais dois. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Elohim, pois está escrito que ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, a sabedoria de Elohim é loucura para o mundo, e a sabedoria do mundo é loucura para Elohim. Baruch Hashem. Livro de 1 Coríntios 3, do 15 ao 19. 1 Coríntios 5, 5. Seja entregue a Satã ou Satanás para a destruição da carne, para que a alma, né, seja salva no dia do Adem Yahushua, soberano Yahushua. Olha só, a alma seja salva. Hanefesh, né? A pessoa, o corpo, o ser, estou aqui, ó, com direito a tapinha na região torácica. Baruch Hashem. Então é muito simples, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Livro de 1 Coríntios, não é? 5, 5. Dicotomia holística, corpo e espírito. Agora, Primeira Coríntios 15, 40. 1 Coríntios 15, 40. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a kevod, ou honra, dos celestes, e outra a dos terrestres. Olha só, tudo está ligado aqui, a questão de corpo, corpos, tá bom? Baruch Hashem, Baruch Rabá. Agora 2 Coríntios 4, 4.
2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da bissora, né, de honra do Messias, o qual é a imagem de Elohim. E Yahushua é a imagem de Elohim. 2 Coríntios 4:4, não é? Agora 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha só, o homem exterior, não é? O corpo, e o homem interior, o espírito. Segunda Coríntios 4:16, 2 Coríntios 5. O Sefer HaKorintiá Bet, livro de 2 Coríntios 5, 6, 8, 10 e 17, separadamente. Temos, portanto, sempre bom humor, bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes de alma. 8, temos bom humor, mas desejamos antes estar ausente deste corpo para estarmos presentes com Yahweh. Tudo a ver, né? 10, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal do Messias, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo a prática de Torá, se praticou bem a Torá ou não. Este é o 10. 2 Coríntios 5, 10. Agora 2 Coríntios 5, 17. Pelo que se alguém está no Messias, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tá bom? E aqui nós terminamos aqui o livro, né? Sefer HaKorintiá Bet, livro de 2 Coríntios. Agora vamos para o livro de Efésios, Sefer Efesiá. Sefer Efesiá. Sefer Efesiá, livro de Efésios. Três 16. Para que, segundo as riquezas de sua quevod de honra, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Ruach, ou Espírito Santo, né, no homem interior. Olha só, tudo a ver, né? Agora, Sefer Efesiá, livro de Efésios 3, 18 e 19. Possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor do Messias que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Elohim, não é? Então é isso que Elohim quer, que nós conheçamos,
né? A verdade plena, né? A plena emet. Efésios 3. Agora Efésios 4. Olha lá, ó. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Acho que aqui arremata, ó. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, tá certo? Sefer Efesiá, livro de Efésios 4:4. Agora, o 5 e o 6. Um só Yahweh, uma só fé, um só batismo, um só Elohim, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É o que eu falo, ó. Só pode haver um nos criou, um é o seu nome, um é o seu Shabat, um é o seu batismo, né? Uma é a sua doutrina, Baruch Hashem, sua doutrina Kedosh, não é? Hatorot Kedoshim, né? As leis sagradas ou a doutrina sagrada. Baruch Hashem. Olha só, ó. Sefer Efesiá, livro de Efésios 4. Ou seja, Efésios 4, 5, 6, agora 11 e o 30, separadamente. E ele deu uns como Shilichim, mensageiros, outros como Navim, profetas, outros como Zechanim, evangelistas, e outros como Roshim, pastores, e rabinos ou mestres. Baruch Hashem. Agora o 30. E não entristeçais Haruach HaKodesh, o Espírito Santo de Elohim, Haruach HaKodesh Elohim, o Espírito Santo de Elohim, no qual fostes selados, Lechayom Geolá, não é? Para o dia da redenção. Não devemos entristecer o Espírito Santo. Sefer Filipsiá, livro de Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2. Versos ou versículos 6. O qual, subsistindo em forma de Elohim, não considerou o ser igual a Elohim, coisa a quem se devia aferrar. Não é? Ele, sendo o próprio Elohim, não levou isto em conta. Não é? Agora do 9 ao 11. Pelo que também Elohim o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho dos que estão Bechamaim no céu, né? Bechamaim Vebeeretz, né? No céu e na terra, e debaixo, Haeres, debaixo da terra. E toda língua confesse que Adem Yahushua HaMashiach, Yahushua o Messias é o soberano. Lekevot Elohim Ravi, não é? Para a honra de Elohim Pai. De sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa Yeshua, ou salvação, na Yud-Shem Vav Aim Rei, com temor e tremor, salvação, Yeshua. Filipenses 2, 12. Agora Filipenses
4, do 13 ao 18. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma querelá ou congregação comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas duas mandastes suprir-me as necessidades. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas tenho tudo, tenho-o até em abundância. Estou cheio depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Elohim. Então aqui, ó, Filipenses 4, não é? Do 13 ao 18. Agora Filipenses 5. Filipenses 5. Não. Filipenses 5. Espera lá. 5 não existe aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Mas vamos seguir. Vamos para Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Um pouquinho de paciência, meus amados arrianos. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Elohim é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão Hanefes Veruach, né? De alma e espírito, e de juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não é corpo, alma e espírito. É alma e espírito. Nefesh Veruach. Baruch Shem. Isto aqui também é base, né? Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ora, essa coisa de esoterismo, espiritismo, espiritualismo, tudo bem, respeitamos, né? Eu particularmente respeito, não estou falando mal, só estou dizendo que nós não acreditamos em reencarnação, reencarnacionalismo, na migração da alma, não é? Isto vem da cultura grega, não é? Da migração da alma, a imigração da alma, que a alma é eterna, não, a alma é eterna debaixo das asas de Elohim. Porque a alma é o corpo. Hebreus 10,
16. Este é a brite aliança que farei com eles. Depois daqueles Yamim ou dias, diz Yahweh, porei as minhas Torot ou leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta, olha só. Hebreus 10, 26. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Complica a situação. Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Elohim Haim. Horrenda coisa é cair nas mãos do Elohim vivo. Sefer Ivrim, livro de Hebreus 10, 31. Agora, Sefer Ivrim, livro de Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá, Raimuná, ou da fé, e se ele recuar, a minha nefesh ou pessoa não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação, hanefesh, da pessoa, da alma, do corpo. A salvação é do corpo. Não existe salvação do espírito, meus amados ahim, meus amados irmãos. Sefer Ivrim, livro de Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. 11:6, Ivrim, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Elohim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Elohim creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, não é? É recompensador daqueles que o buscam. Baruch Hashem. Desculpem, 32 e 34, separadamente. Não é 32 a 34, não. E que mais direi, se, pois, faltará o tempo, se eu contar de Gideon, de Baraque, de Shimshon, Sansão, de Jefté, de Davi, Shemuel, de Samuel, Vehanevim e dos profetas, 34. Apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram forças, tornando-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos guerim, ou puseram em fuga exércitos estrangeiros, tudo pela emuná, não é? Tudo pela fé, meus amados ahim, meus amados irmãos, não é? Então aqui, ó, contra fato não há argumento, ou contra fatos não existem argumentos. Afinal de contas, são 2.810 provas. Eu estou fazendo só um resumo, né? Só um resumo. Hebreus, Ivrim 12, 7. 12, 7. É para a disciplina que sofreis, Elohim vos trata como a filhos, porque qual é o filho a quem o pai não corrija? Baruch Hashem. Hebreus 12, 14. Segui a Shalom com todos e verá kedushá, a santidade, sem a qual ninguém verá Yahweh. Ora, esta é o verdadeiro avodá, não é? Olha só, a Shalom com todos e a Kedushá, sem a qual ninguém verá ao grande rei Yahweh Elohim. Sefer Ivrim, livro de Hebreus 12, 14. Agora, Sefer Ivrim,
livro de Hebreus 12, 22 a 24. Mas tende chegado ao Har Zion, ao Monte Sião, e à cidade Elohim Haim, do Elohim vivo. Não servimos a um Elohim morto, servimos a um Elohim vivo. Ha Yerushalom, a Jerusalém celestial, a miríades de Malachim ou anjos, o universal ajuntamento e Kehilá, ou congregação, ainda sinagoga, dos primogênitos inscritos, Bechamaim no céu, Vecha Elohim, e a Elohim, o juiz de todos, e aos espíritos, Ruachim, dos justos aperfeiçoados, e a Yahushua, o mediador de uma Brit Hadashah, aliança concertada, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Havel, né? O de Abel, não é? Então aqui, ó, Sefer Ivrim, livro de Hebreus, 12, não é? Do 22 ao 24, né? E agora, Sefer Ivrim, livro de Hebreus 12, 29. Pois Eloheinu, o nosso Elohim, é um fogo consumidor. Baruch Hashem. Sefer Ivrim, livro de Hebreus 13, 12. Por isso também Yahushua, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Sefer Ivrim, livro de Hebreus 13, 12. E do 15 ao 16. Porque por ele, pois, ofereçamos sempre a Elohim sacrifício de Halel, ou louvor, isto é, o fruto dos lábios, que confessam o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Elohim se agrada. Então, as boas obras é a prática de Torá, não é? Então, aqui, ó, Sefer Ivrim, livro de Hebreus 13, 15 e 16. Agora, 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Primeira Pedro, Sefer Kefa Aleph, livro de 1 Pedro 3. 3. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Isso aqui é para as mulheres. Agora, 1 Pedro 3,12. Porque os olhos de Yahweh estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto de Yahweh é contra os que fazem o mal. 1 Pedro 3, 17 a 20. Porque melhor é sofrerdes fazendo bem, se a vontade de Elohim assim o quer, do que fazendo mal. Porque também o Messias morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Elohim, sendo Behemet, ou na verdade morto na carne, mas vivificado Beruach, no espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes
quando a longanimidade de Elohim esperava Beyom ou Beyamim Hanor, né, nos dias de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito nefeshot, olha lá, 8 nefeshot, 8 pessoas se salvaram através da água. Baruch Hashem. Então aqui, ó, 1 Pedro 3, ou 17 a 20, 1 Pedro 3, 17 a 20, ou ainda Sefer Kefa Aleph, né? Livro de 1 Pedro 3, 17 a 20, 1 Pedro 4, 16, Sefer Kefa Aleph, livro de 1 Pedro 4, 16. Mas se padece como judeu nazareno, não se envergonhe antes, exalte a Elohim neste nome. Olha só, não é cristão, é judeu messiânico, judeu nazareno, Yahudi Notziri, tá? Então aqui, ó, Sefer Kefa Aleph, livro de 1 Pedro 4, 16. Mas se padece como Yahudi Notziri, mas se padece como judeu nazareno, não se envergonhe, antes exalte a Elohim neste nome. Baruch Hashem. 1 Pedro 4, 16. Agora 2 Pedro 2. Segunda Pedro 2, 5. Se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noah, né, ou Noé, pregador de justiça ou pregador da justiça, com mais 7 nefeshot, ou pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo, Hagoim, né, Haolam Hagoim, sobre o mundo dos ímpios. Então aqui, ó, 2 Pedro 2, 5. Agora, 1 João 3. Não, aliás, vamos pular aqui, tá? Vamos para 2 João 1, 7. 2 João 1, 7. Segunda João, o Sefer Yahuchanan Bet, livro de 2 João 1, 7. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Yahushua, o Messias, veio em carne. Tal é o enganador e o Neged Mashiach, anti-Messias. Olha só, então a pessoa não crê que o nosso soberano veio em carne, que o grande rei veio em carne. Baruch Hashem, este é o anti-Messias, não é anticristo. Sefer Yahuchanan Bet, livro de 2 João, 1, 7. Sefer Yehudá, livro de Judas, 1, do 11 ao 13. Sefer Yehudá, livro de Judas, 1, do 11 ao 13. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, né? E por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Estes são os escolhidos
em vossos ágapes, segundo se banqueteiam convosco, Roshim, ou pastores que se apresentam a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levados pelos ventos, são árvores sem folhas, nem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas. 13. Ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Então está aqui, ó. Sefer Yahudá, livro de Judas 1, do 11 ao 13. Agora, Sefer Guiliana, livro das Revelações, ou livro do Apocalipse 2:13. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negastes a minha fé, ó Emuná. Mesmo Benjamim seu Antipas, não é? Nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satã ou Satanás habita, né? O Rebbe Antipas, não é, que foi posto dentro de um boi, não é? E com um boi de metal, não é? Não sei se é de bronze, parece que é de bronze, um boi de bronze, não é? Que caiba um ser humano dentro, apertadinho lá, põe uma fogueira embaixo e vai cozinhando o sujeito, não é? Foi assim que mataram o Rebbe Antipas, não é? Que foi o Shaliach Antipas, não é? Um rabino judeu messiânico ou um rabino judeu nazareno, não é? Então está aqui, ó, no Sefer Guiliana, livro das Revelações, capítulo 2, verso 13. Agora, Sefer Guiliana, livro das Revelações, ou livro do Apocalipse, 3:8. 3:8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha devara ou palavra, e não negaste o meu nome. Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, ou livro das Revelações, 3:8. Sefer Guiliana, ou livro do Apocalipse, 14, 1 e 11. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre Har de Sion, Monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai, ou seja, Yarro e Yahushua. Lacrou com a Torá, selou com a Torá. Isso está no Sefer Guiliana, livro das Revelações, ou livro do Apocalipse. Quatorze, 1. Agora, Sefer Guiliana, o livro do Apocalipse, ou ainda livro das Revelações, 14:11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre ao Leolam Vaed, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Sefer Guiliana, livro das Revelações, 14:11, Apocalipse 14:11. Sefer Guiliana,
livro das Revelações ou livro do Apocalipse 20:10. E a Satã, o diabo que os enganava, foi lançado no fogo, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Leolemei Olamim, pelos séculos dos séculos. Leolam Vaed, ou Leolemei Olamim. Sefer Guiliana, livro das Revelações, 20:10. Agora, Sefer Guiliana, o livro do Apocalipse ou o livro das Revelações, 22:4. E verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. O nome de Yahu, Yud Rei Vav Rei, Yud Kametz Rei Vav Shuruk Rei. Yahu, qual é o povo que carrega uma caixinha na testa com o nome do Eterno? É o povo Yahudi, o povo Yahudim, o povo de Yahu, Baruch Hashem. Nós, portanto, Baruch Hashem, nós somos este povo. Quando nos convertemos, nós nos tornamos Yahudim Notsirim. Agora, vamos aqui uma nota, Nota sobre o favor imerecido, não é? Os termos ou as frases favor imerecido no idioma de língua hebraica são Lorav Yachem, favor imerecido, ou Lorav Yachesed, favor imerecido. Na antiga aliança, Lorav Yachem, favor imerecido, ou na chamada Nova Aliança, não é? Equivocadamente, Lorav Yachesed, né? Favor imerecido. Então, pelo favor imerecido, não é? Somos salvos, não é? Lorav Yachesed, não é? Não é graça, não é? Que aí fica uma graça sem graça, não é? Agora vamos dar um pulo, lá para Sefer Bereshit, né? Para finalizar, né? Em plena Malchat Torá, Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 9:6. Gênesis, capítulo 9. Para finalizar, 9. Ki B'Tselem Elohim asa et ha'adam. Quem derramar sangue de homem pelo homem terá seu sangue derramado, porque B'Tselem Elohim asa, em sombra de Elohim fez o homem. Não foi a imagem exata, e sim a sombra de sua imagem. Então aqui está a prova, em Torá, Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 9, não é? Que B'Tselem Elohim asa et ha'adam. Quem derramar sangue de homens pelo homem terá seu sangue derramado, porque em sombra de Elohim fez o homem. Aqui está a explicação, tá certo? Mas está assim, literalmente, não é? Podem conferir na chamada Bíblia Online, na internet, não é? Tá certo? E na Bíblia Hebraica e do hebraico moderno, né? E também em Torá ou Taná, podem verificar que
Betzelem Elohim asa et ha'adam, né? Porque em sombra de Elohim fez o homem. Em sombra de Elohim fez o homem. Que Betzelem Elohim asa et Adam. Em sombra de Elohim fez o homem. Ou seja, não é a imagem exata, não somos a imagem exata de Elohim. Fomos criados à sombra da sua imagem. É um reflexo, não é coisa, não é bastante distante, não é? Ou bem distante, tá bom? Não como muitos pregam por aí que se dizem Yahudim, né? Que quando os anjos fizeram, chega e diz assim, olha como parece com o Eterno, tal, nada disso. Mas na sombra da sua imagem, não é? Aqui está a prova, não é? Ou seja, em plena Malchat Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 9:6. Então aqui, ó, estamos encerrando, né? Só fiz apenas um resumo, né? Em 4 partes, né? 4 vídeos, né? Esta é a parte 4. Baruch Hashem, Baruch Haba, Leolam Vaed, Veleolemeu Lamin, Bishem Yahushua HaMashiach, Amém, Amém. Bendito seja o nome, bendito seja para sempre e por toda a eternidade, em o nome do Messias Yahushua. Amém e amém.